acusado de traição. Ele é isolado em uma vila decrépita. Mas ali ele desperta seus poderes. Entre elas, a capacidade de invocação de criaturas míticas e lendárias de até 4.000 anos atrás. Entre humanos lendários e criaturas míticas, ele vai expandir e desenvolver seu novo domínio. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. A história começa em Jeftel, a cidade capital. Dilek Ravelo ficou atordoado ao receber uma carta declarando que o oficial civil o havia nomeado senhor de Tema. O choque rapidamente se transformou em desânimo. Por que fizeram isso com ele? Em busca de respostas, ele se dirigiu aos portões do palácio, apenas para ter sua entrada negada. O guarda, embora visivelmente tenso, permaneceu respeitoso ao informar a Dilek que estava simplesmente cumprindo as ordens do rei. Perplexo, Dilek ouviu enquanto o guarda explicava que ele já fora um assessor de confiança e valioso para o rei, e seu exílio era visto como uma perda significativa. Suas contribuições eram bem conhecidas, e suas políticas haviam melhorado muito o bem-estar da nação. A preocupação era evidente nos olhos do guarda, que admitiu não ter ideia do que havia causado a decisão repentina do rei. Dilek estava igualmente perplexo. Ele não conseguia imaginar o que havia levado a uma mudança tão drástica na atitude do rei. Como membro da família Ravelo, uma casa nobre do campo, ele fora criado com o lema Proteja o Povo. Por gerações, sua família serviu como chefe da guarda do rei, um papel de prestígio conhecido como a Espada do Rei. Seu irmão mais velho herdara a habilidade e o talento adequados a tal posição, mas o destino de Dilek fora diferente. Ele despertara a invocação antiga, uma habilidade considerada estranha e inútil. Apesar de seus esforços, ele fora incapaz de ativar a habilidade, forçando-o a abandonar seu caminho como guerreiro e começar de novo, recusando-se a desistir. Ele se dedicou a estudos rigorosos e finalmente passou no exame para se tornar um oficial civil. Sua incansável ética de trabalho chamou a atenção do rei, levando a sua nomeação sem precedentes como o primeiro oficial civil a ascender ao posto de conselheiro real. Servir ao rei, à nação e ao seu povo lhe trouxera grande orgulho. No entanto, apesar de tudo que havia conquistado, ele agora se via descartado, questionando tudo o que o levara a este momento. Enquanto Dilek permanecia em um silêncio atordoado, um jovem se aproximou com uma expressão presunçosa. Akudu, exalando arrogância, o provocou, observando que ele parecia totalmente perdido. Com um sorriso de escárnio, ele zombou que a situação atual de Dilek lhe convinha, afinal, alguém com uma habilidade inútil não merecia nada melhor. Sem aviso, Akudu agarrou Dilek pelo colarinho, sua voz escorrendo ressentimento. Ele acusou Dilek de ser um incômodo insuportável, roubando os holofotes que lhe pertenciam por direito. Apesar de ser de uma poderosa família ducal, Akudu fora ofuscado, e a ascensão de Dilek a conselheiro do rei apenas aprofundara sua amargura. Após um momento, Akudu o soltou, seu sorriso de escárnio retornando. Parecia que Goethe fora mais rápido do que o esperado e baniu Dilek, e ele achou o resultado divertido. A suspeita surgiu na mente de Dilek. Ele exigiu saber o que Akudu queria dizer, mas à medida que a compreensão surgia, a fúria o dominou. As peças se encaixaram. Akudu estivera trabalhando contra ele nas sombras. Com uma risada presunçosa, Akudu se virou, gabando-se de que simplesmente cumprira seu dever. Ele se deleitava em recordar as falsas acusações que espalhara, distorcendo a verdade para incriminar Dilek como um traidor que tentava um golpe de estado. O peso da traição o atingiu. Quando Dilek caiu de joelhos, não havia dúvida agora. Akudu havia orquestrado tudo. Satisfeito com seu trabalho, Akudu zombou que até o exílio era um castigo muito brando. No entanto, parecia que o rei não conseguia executar seu ex-conselheiro. Enquanto Dilek lutava com a amarga verdade de sua queda, Akudu proferiu seu insulto final, chamando-o de um traidor patético que não tinha lugar neste reino. Antes de partir, Dilek encarou seu olhar e o deixou com um último aviso: cuidar da nação, e lembrar que não era dele para governar como quisesse. Akudu se irritou com o comentário. Enfurecido por alguém que ele via como inferior, ousar falar de tal maneira. Com uma carranca, ele bateu os portões do palácio na cara de Dilek. Com um último escárnio, ele cuspiu suas últimas palavras. Dilek e sua habilidade inútil não valiam nada. Ele deveria simplesmente aceitar seu destino e definhar na terra dos banidos. Enquanto Dilek estava sentado na carruagem, olhando para a paisagem que passava, ele não pôde deixar de refletir sobre a cruel reviravolta dos acontecimentos que o levaram a este momento. Não muito tempo atrás, ele era um conselheiro real de confiança, servindo ao reino com dedicação. Agora, ele estava sendo expulso para a remota e sem lei fronteira de Tema. A percepção de seu exílio ainda pesava sobre ele, tornando difícil aceitar a situação. Seus pensamentos foram interrompidos quando o cocheiro o informou que estavam se aproximando do destino. Tema há muito era considerado um território indisciplinado,
onde a influência do governo mal era sentida. Até mesmo seu senhor anterior a abandonara, deixando para trás uma terra que ninguém queria. Dilek, sentindo-se culpado por fazer o cocheiro viajar tão longe para o isolamento, pediu desculpas. No entanto, o homem o tranquilizou, dizendo que não era incômodo algum. Se alguma coisa, ele se sentia envergonhado por alguém de status nobre ter que andar em sua carruagem desgastada. Dilek, indiferente a tais coisas, estava simplesmente grato pela gentileza do homem. Ao saírem da densa floresta, toda a extensão da desolação de Tema se revelou diante dele. Bem, ela é uma beleza, não é? Em vez de um assentamento em dificuldades, mas funcional, ele se deparou com uma extensão estéril e sem vida, dificilmente se assemelhava a uma aldeia. A visão o deixou momentaneamente atordoado, forçando-o a aceitar a realidade de sua nova vida. O cocheiro hesitou antes de perguntar onde deveria colocar os pertences de Dilek. No entanto, Dilek mal registrou a pergunta, muito focado em observar os arredores desolados. Eventualmente, ele partiu em busca de um lugar para ficar. Vagando pela área, ele encontrou um pequeno galpão e decidiu entrar. Sem hesitar, ele se anunciou como o recém-nomeado senhor de Tema, apenas para ser recebido com uma reação de choque de uma jovem lá dentro. Ela estava claramente perplexa com sua chegada repentina, questionando se ele realmente viera perguntar sobre a residência do antigo senhor. Seguindo-a, Dilek logo chegou ao que deveria ser a casa do senhor. O que ele encontrou, em vez disso, foi uma estrutura em ruínas, mal de pé, aparentemente a momentos do colapso completo. Estava longe do que ele havia imaginado, mas a essa altura, nada sobre Tema o surpreendia mais. Sentindo o desconforto dela, a mulher hesitantemente se desculpou pelo estado do prédio. Dilek, embora plenamente ciente da condição terrível, ignorou a preocupação. Ele não tinha escolha a não ser aceitar essa realidade. Antes de partir, a mulher explicou que precisava ir para as montanhas antes do anoitecer. Era quase o pôr do sol. Então Dilek perguntou por que ela estava indo para lá tão tarde. Com pesar nos olhos, a mulher o informou que não tinha escolha. Os campos da aldeia não produziam quase nada, deixando-a sem comida para sua irmã mais nova. Embora ela desejasse poder oferecer algo a Dilek, não tinha nada de sobra. Ouvindo isso, Dilek ficou surpreso. Ele nunca imaginara que uma situação tão terrível existisse dentro das fronteiras de seu próprio reino. Crianças passando fome? Pessoas lutando para sobreviver? Esta era uma realidade da qual ele nunca ouvira falar. Sem hesitar, ele se ofereceu para ir à floresta no lugar da mulher, embora ela inicialmente tenha hesitado. Ele a tranquilizou de que isso serviria como uma oportunidade para ele ver Tema com seus próprios olhos. Antes de partir, ele instruiu o cocheiro a descarregar seus pertences, o que o homem ficou feliz em fazer. Naquela noite, Dilek aventurou-se na floresta. Um lugar envolto em uma atmosfera inquietante. Os arredores densos e assustadores o mantinham em alerta máximo. No entanto, o que tornava a jornada verdadeiramente perigosa era a presença de miasma. Um ar impuro infundido de mana que atraía monstros. Este era um problema significativo para Dilek, já que sua antiga habilidade de invocação era atualmente inútil, embora ele tivesse algum treinamento em esgrima. Sua força física não era seu maior trunfo. Em uma situação como essa, ele precisaria confiar em sua inteligência para sobreviver. Enquanto avançava, um grito distante perfurou o silêncio. Sem o conhecimento de Dilek, um casal desesperado segurando seu filho estava prestes a ser despedaçado por uma besta monstruosa. Em um instante, Dilek entrou em ação, com movimentos precisos. Ele executou a técnica estilo Ravelo, combinando-a perfeitamente com o corte da luz estelar. Sua espada atingiu em cheio. Derrubando a besta em um único e fluido movimento, a batalha terminou antes que o casal pudesse sequer processar o que havia acontecido. Atordoados com a demonstração de habilidade, eles só podiam olhar incrédulos. Um espadachim de seu calibre era a última coisa que esperavam encontrar em uma terra tão abandonada. Dilek, no entanto, estava longe de estar satisfeito consigo mesmo. Ele sabia que suas habilidades não eram nada de especial. E, na verdade, eles só conseguiram vencer porque a criatura era apenas um kobold, dificilmente um oponente formidável. No entanto, antes que pudesse pensar mais sobre isso, uma sensação de pavor o invadiu. Uma gota espessa de saliva respingou no chão diante dele. Seguindo sua origem, ele olhou para cima, apenas para encontrar os olhos de uma enorme serpente pairando acima. Não era um monstro comum. Esta era a grande serpente serva, uma criatura de rank e a de força aterrorizante. Vamos lá, dê um desconto ao meu rapaz. O casal que mal recuperara a compostura agora estava paralisado de medo. Nunca em suas vidas eles haviam encontrado uma cobra de tamanho tão monstruoso. Em pânico, eles imploraram a Dilek que o salvasse. Embora mal tivesse tempo para pensar, ele sabia que não tinha outra opção. A cobra lançou seu ataque, e Dilek revidou com toda a habilidade que possuía. No entanto, rapidamente se tornou aparente que essa batalha não seria tão facilmente vencida. A besta era implacável, e seu imenso poder o forçou a ficar na defensiva.
Então, com um golpe súbito e esmagador de sua cauda, Dilek foi arremessado. Apesar do impacto, ele mal conseguiu pousar de pé. Ele tivera sorte, mas sabia que a sorte sozinha não o salvaria. As escamas da serpente eram quase impenetráveis, e se ele continuasse a lutar de forma imprudente, sua espada se quebraria antes mesmo que ele tivesse a chance de desferir um golpe decisivo. Enquanto o monstro se preparava para outro ataque, Dilek tinha meros segundos para formular uma estratégia. Em meio ao caos, uma pergunta pairava em sua mente. Por que ele viera a esta floresta em primeiro lugar? Foi por pura imprudência? Um desejo de provar que Akudu estava errado? Não, era mais do que isso. Ele viera porque queria proteger as pessoas dessa terra abandonada. Esses aldeões haviam sido abandonados, deixados para sofrer em um lugar desprovido de esperança. Com nova determinação, ele avançou, sua lâmina cortando o rosto da serpente. Embora estivesse longe de ser um golpe fatal, era a prova de que ele podia revidar. Sua técnica podia não ser a mais forte e suas habilidades podiam faltar, mas nada disso importava. Se nada mais, ele protegeria essas pessoas, não importando o que custasse, quando a cobra retaliou. Dilek ergueu a espada, preparando-se para o impacto. Então, naquele exato momento, uma notificação brilhou diante de seus olhos. Ele agora era capaz de usar a antiga habilidade de invocação. Dilek olhou para a notificação em confusão. Lutando para entender por que sua habilidade havia sido ativada de repente, a mensagem dizia que, em comemoração à sua ascensão como senhor feudal, ele poderia invocar por 0 pontos. No entanto, ele não tinha ideia do que era essa chamada celebração ou por que isso estava acontecendo agora. Contudo, não havia tempo para perguntas. A enorme cobra pairava sobre ele, pronta para atacar mais uma vez. O instinto assumiu o controle e Dilek ativou sua habilidade. Ao balançar a espada, uma rajada de vento feroz irrompeu, fazendo com que a cobra se contorcesse de desconforto. Então, aparentemente do nada, um dragão branco com escamas brilhantes surgiu diante dele. O dragão se dirigiu a ele com lealdade inabalável. Perguntando como poderia servir, Dilek ficou momentaneamente atordoado, porque este dragão aparecera e porque o estava chamando de mestre. O dragão, sentindo sua confusão, esclareceu que fora chamado através da antiga habilidade de invocação. O casal atrás de Dilek só podia assistir em silêncio atordoado, igualmente perplexo com a presença da criatura majestosa. Com um tom calmo, mas seguro, o dragão garantiu a Dilek que ele não tinha mais nada a temer. Mesmo assim, a besta estava convencida de que apenas Dilek tinha a força para derrotar a cobra. Dilek, no entanto, permaneceu cético. Ele não tinha magia. Então, como poderia derrubar uma criatura tão poderosa? O dragão o tranquilizou, explicando que a antiga habilidade de invocação concedia ao invocador todas as habilidades do ser que eles invocavam. Neste momento, Dilek estava transbordando de mana. Percebendo o potencial desse novo poder, Dilek perguntou se isso significava que ele poderia cuspir fogo, assim como o dragão. O dragão confirmou isso sem hesitação. Sem perder mais um momento, Dilek ergueu a espada, soprando um pouco de mana nela. Chamas irromperam ao longo da lâmina, seu calor irradiando um poder diferente de tudo que ele já havia empunhado antes. A sensação era emocionante, algo totalmente novo para Dilek. Assim que ele assimilou a força pura agora à sua disposição, a cobra gigante atacou mais uma vez. Mas desta vez, Dilek manteve-se firme com confiança inabalável. Com um golpe decisivo, ele executou o corte da luz estelar, estilo Ravelo, desencadeando um ataque tão feroz que a cobra foi cortada em duas. A batalha terminou em um instante, e Dilek nem sequer suou. Ele mal podia acreditar no que acabara de acontecer. Ele realmente fizera aquilo? Pairando acima dele, o dragão o observava com diversão, simplesmente reafirmando o que já havia dito. Voltando ao presente, Dilek rapidamente se virou para verificar o casal. Eles estavam ilesos, suas expressões cheias de admiração e descrença, cheios de gratidão. Eles começaram a elogiá-lo, chamando-o de espadachim divino e um deus que desceu ao reino mortal. Seu olhar então caiu sobre o bebê aninhado em seus braços. A risada inocente do bebê o fez sorrir, um momento de calor em meio ao caos. Voltando sua atenção para o dragão, Dilek perguntou sobre seu nome. O dragão respondeu simplesmente. Ele era conhecido como Dragão Branco, um título que era tanto sua identidade quanto sua verdade. Bem, eles se esforçaram muito para criar esse nome. Além disso, ele insistiu que não havia necessidade de honoríficos, pois Dilek era seu mestre. Mesmo assim, Dilek hesitou. Um ser de força tão imensa escolhendo servi-lo parecia quase estranho. No entanto, Dragão Branco tranquilizou, explicando que o poder não era uma preocupação. Dilek já provara seu valor ao conquistar a cobra monstruosa. Refletindo sobre a batalha, Dilek ainda não conseguia processar o que acabara de fazer. Ele realmente cuspiu fogo?
A percepção foi avassaladora. Sua curiosidade se aprofundou e ele se voltou para Dragão Branco com uma pergunta. Ele era um ser do passado? Afinal, a habilidade se chamava Invocação Antiga. Dragão Branco admitiu que não tinha certeza, mas acreditava fortemente que sim. Ele então encorajou Dilek a investigar por si mesmo. Seguindo a sugestão, Dilek ativou a tela de status. Seus olhos se arregalaram ao ler as informações. A habilidade permitia que ele invocasse e revivesse almas de 4.000 anos atrás, trazendo-as para o presente para servi-lo. Além disso, ele herdaria suas habilidades como suas. Foi uma revelação como nenhuma outra. Enquanto Dilek processava esse novo conhecimento, Dragão Branco soltou uma pequena risada, percebendo por que esperara tanto tempo. Quando Dilek perguntou por que Dragão Branco estava esperando, o dragão explicou que há muito esperava a chegada daquele destinado a empunhar a antiga habilidade de invocação, e assim como ele esperara, também o fizeram incontáveis, outros que uma vez haviam se despojado de seus corpos mortais, ansiando por serem chamados mais uma vez. Com isso, Dragão Branco curvou-se profundamente, declarando que viera até aqui com o único propósito de servir a seu mestre. Dilek lutou para compreender totalmente a magnitude desta revelação. Ainda havia tanto que ele não entendia. Mas uma coisa ficara clara, essa habilidade estava longe de ser inútil. Na verdade, poderia ser a mais poderosa de todas, e com essa percepção, um renovado senso de propósito se acendeu dentro dele. Sem que ele soubesse, muito além dos confins da floresta. Uma figura misteriosa se agitou de excitação. Aquele que eles esperavam, o mestre que estavam destinados a servir, finalmente aparecera. Dilek ofereceu ao casal uma carona nas costas do Dragão Branco, uma oferta que eles aceitaram hesitantemente. Apesar de se sentirem um pouco envergonhados por depender dele, mesmo assim, sua gratidão superou seu desconforto. Dilek, no entanto, dispensou seus agradecimentos. Insistindo que Dragão Branco merecia o reconhecimento, o dragão, sempre composto, dispensou o elogio porque era apenas um simples ato de dever, enquanto voavam pelo céu. O marido de repente percebeu que Dilek era seu novo senhor. Uma revelação que trouxe à sua esposa uma sensação de alívio. Essa reação inquietou Dilek, que acreditava que ainda não se provara digno de tal confiança. O marido, no entanto, discordou veementemente, apontando que Dilek acabara de demonstrar sua força ao derrubar sem esforço uma cobra gigante. Ele expressou sua admiração. Convencido de que nenhum outro senhor poderia ser tão confiável, empolgado com a ideia, ele declarou que ele e sua esposa deveriam espalhar a notícia do feito heróico de Dilek para toda a aldeia. Isso só deixou Dilek mais envergonhado, insistindo que não havia necessidade de fazê-lo. Dragão Branco, no entanto, não viu problema nisso, acreditando que tais feitos mereciam ser reconhecidos por toda parte. Embora Dilek se sentisse tímido com o elogio, um sentimento silencioso de orgulho se instalou dentro dele. Ele fora banido e enviado para governar a remota fronteira de Tema, um castigo que veio sem aviso. No entanto, apesar da inesperada reviravolta do destino, ele conseguira despertar a antiga habilidade de invocação, que finalmente salvara os aldeões. Contudo, ele estava bem ciente de que essa vitória não era apenas sua. Sem o Dragão Branco, ele não teria tido a menor chance contra a besta. Dragão Branco, no entanto, via as coisas de forma diferente. De sua perspectiva, espíritos heróicos como ele eram simplesmente extensões do poder de seu invocador, existindo apenas para servir aqueles que possuíam a antiga habilidade de invocação. À medida que a jornada continuava, Dilek refletia sobre a natureza de sua nova habilidade. A habilidade permitia que ele empunhasse a força de qualquer espírito heróico que invocasse. Uma percepção que o encheu de excitação e curiosidade. No entanto, ao inspecionar sua tela de status, ele notou uma restrição. Ele estava atualmente incapaz de invocar outro espírito. Havia uma invocação restante disponível para ele e, depois disso, ele presumiu que precisaria ganhar pontos antes de desbloquear outra. No entanto, o método para ganhar esses pontos permanecia um mistério. Ainda havia muito sobre a habilidade que ele não entendia, mas uma coisa era clara: os espíritos que ele invocava vinham de uma era que remontava a 4.000 anos. A revelação da habilidade de Dilek deixou o marido espantado, pois a história de 4.000 anos atrás parecia ter desaparecido na obscuridade. Sua esposa concordou. Observando que não existiam registros daquela época, nem mesmo nas vastas bibliotecas da capital, ela acrescentou que este período viu o surgimento de uma civilização agora perdida. Refletindo sobre isso, Dilek especulou que era conhecida como a Era das Lendas. Em pouco tempo, eles chegaram a Tema. Dragão Branco foi rápido em notar que o assentamento precisava urgentemente de desenvolvimento. Nesse momento, o casal expressou sua gratidão a ele, reconhecendo a grande ajuda que ele havia fornecido. Dragão Branco, no entanto, dispensou seus agradecimentos, afirmando que os espíritos heróicos existiam apenas para servir a seus invocadores. Dilek então expressou sua preocupação sobre se os aldeões poderiam temer a presença do Dragão Branco.
mas o dragão o tranquilizou de que não seria um problema. Espíritos não humanos possuíam a habilidade de se tornarem invisíveis, e uma vez invocados pela primeira vez, podiam ser chamados livremente sem restrições. Como o dragão branco ainda podia ouvir o mesmo neste estado, Dilek só precisava dizer seu nome para que ele reaparecesse ao seu lado. Como sinal de apreço, o casal se ofereceu para ajudar a limpar o solar de Dilek, mas ele recusou, insistindo que cuidaria dos reparos primeiro. Eles então tentaram lhe dar uma grande porção de carne, mas ele recusou, instruindo-os a distribuí-la entre os aldeões. Enquanto o casal obedecia, Dragão Branco tentou convencer Dilek a aceitá-la, mencionando que a carne assada era uma iguaria. Por fim, o casal o deixou para trás para explorar sua nova casa, ao entrar. Dilek se deparou com um espaço feito para viver, ou seja, se você for uma barata, o lugar estava em completa desordem. Dilek questionou se ele havia se acostumado demais com o conforto da capital, e se preocupou em estar agindo de forma mimada. Determinado a se adaptar, ele se tranquilizou de que, contanto que tivesse um lugar para armazenar comida e água, conseguiria se virar. No entanto, ele imediatamente notou problemas. Não havia iluminação adequada e, quando pegou uma lâmpada próxima, ela estava quebrada. Os barris destinados ao armazenamento de água estavam cheios de buracos, tornando-os inúteis. Para piorar a situação, Tema estava localizada no extremo norte do reino, o que significava que seus invernos seriam brutalmente frios, dada sua localização remota. Dilek duvidava que suprimentos básicos chegassem à cidade de outras cidades. Com um suspiro pesado, ele percebeu o quanto precisava. Naquele momento, ele se lembrou de que ainda tinha outra invocação disponível. Ele se perguntou se havia um espírito heróico habilidoso em construção, talvez um carpinteiro ou um marceneiro. Humano que era um Bob, o construtor mágico. Embora incerto, ele decidiu arriscar. Sem hesitar, ele ativou sua antiga habilidade de invocação, chamando um herói de milênios para aparecer diante dele. Desta vez, ele pretendia dar uma boa olhada no espírito invocado. Quando ele chamou o dragão branco pela primeira vez, a urgência da batalha consumira seu foco. Deixando com pouco tempo para observar, à medida que a magia se ativava, ele se lembrou mais uma vez. Essa chamada habilidade inútil havia despertado, concedendo-lhe a capacidade de invocar espíritos heróicos de 4.000 anos atrás e empunhar seu poder. De repente, uma explosão maciça irrompeu, forçando Dilek a se preparar. Enquanto se perguntava que tipo de habilidades esse novo espírito heróico possuía, a luz intensa o cegou momentaneamente. Mas quando ela se desvaneceu, ele se viu cara a cara com uma jovem impressionante de cabelos curtos. Sem hesitar, ela se apresentou como Cindy Kim, expressando seu prazer em finalmente conhecê-lo. Ela explicou que respondera à sua invocação no momento em que a ouviu. E, o mais importante, esperava por essa oportunidade há muito tempo. Uma sensação de desconforto se instalou em Dilek, enquanto ele lutava para se lembrar do nome de Cindy, uma ação que a irritou rapidamente. Ela protestou que simplesmente chamá-la de Cindy não tinha charme, insistindo que preferia Chan porque soava mais afetuoso. Sem alternativa, Dilek cedeu e se dirigiu a ela como, se, imediatamente. Cindy suavizou, reconhecendo que era irracional esperar que ele soubesse de suas preferências imediatamente. Ela admitiu que simplesmente se empolgara depois de esperar tanto tempo para conhecê-lo. Totalmente composta, ela prometeu seu serviço inabalável a ele, encorajando-o a comandá-la como bem entendesse. Não diga mais nada, mulher. Pego de surpresa, Dilek explicou sem jeito que sua prioridade era restaurar sua casa, embora hesitasse em pedir ajuda a uma garota para tal tarefa. Comovida por sua consideração, Cindy segurou as mãos dele em agradecimento. Tranquilizando-o, Cindy declarou com confiança que sua especialidade era a alquimia, uma afirmação que deixou Dilek perplexo. Percebendo sua confusão, ela perguntou se ele estava familiarizado com a disciplina. Se não, ela lhe garantiu que não havia necessidade de se preocupar, ele só precisava observar enquanto ela demonstrava suas habilidades em primeira mão. Sem aviso, Cindy ativou sua magia, arranjo alquímico, liberando uma poderosa onda de energia. Com um instante, o espaço antes dilapidado se transformou, agora impecável e perfeitamente arrumado. Dilek só conseguia olhar incrédulo, lutando para processar o que acabara de acontecer. Cindy, transbordando de orgulho, aguardava ansiosamente sua reação, perguntando se ela havia sido de alguma ajuda. No entanto, Dilek estava atordoado demais para responder imediatamente. Quando finalmente conseguiu falar, ele exigiu uma explicação para o que acabara de testemunhar, com um sorriso presunçoso. Cindy esclareceu que ele acabara de vivenciar a alquimia em primeira mão. Ela explicou que, em sua essência, a alquimia funcionava com base no princípio da troca equivalente, ao expandir sua mana. Ela havia reunido e reorganizado a madeira ao redor, restaurando a ordem no espaço sem esforço. Impressionado, Dilek maravilhou-se com a técnica, questionando se era alguma forma de magia antiga. Cindy hesitou com a formulação dele antes de perceber a verdade.
A alquimia havia desaparecido há muito tempo desta era. Apesar de sua ausência, ela lembrou a Dilek que ele não deveria hesitar em usá-la, pois fazia parte do acordo deles. Dilek absorveu suas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Voltando sua atenção para a tela de seu sistema, ele notou um novo desenvolvimento. Sua habilidade de alquimia havia alcançado o nível 1, embora ainda não tivesse compreendido todas as suas complexidades. Ele sabia que precisava colocá-la em prática. Testando sua nova habilidade, ele ativou o arranjo alquímico, fazendo com que a lâmpada quebrada emitisse luz de repente. Cindy imediatamente se agarrou ao braço dele, comemorando seu sucesso e elogiando por ter acertado na primeira tentativa. Enquanto processava a sensação, ele notou que usar alquimia drenava sua mana. Mas o potencial que oferecia superava o custo. Impulsionado pela empolgação, ele avançou, consertando uma cadeira e remendando os barris de água, ambas as tentativas sendo bem-sucedidas. Enquanto isso, Cindy levantava a mão com entusiasmo, ansiosa para que Dilek a deixasse ajudá-lo ainda mais. Dilek, sentindo o desespero de Cindy, decidiu testar mais as habilidades dela. Ele mencionou que precisava de uma nova lâmpada e perguntou se ela poderia criar uma para ele, sem hesitar. Cindy ativou o arranjo alquímico. E, em um instante, uma lâmpada em forma de flor, lindamente trabalhada, materializou-se diante deles. Dilek ficou maravilhado com o design intrincado e o artesanato avançado. Dominado pela curiosidade, ele instintivamente agarrou os braços de Cindy. Maravilhado com seu poder, Cindy, no entanto, interpretou mal o gesto. Sua mente divagando brevemente para possibilidades mais safadas, sua empolgação durou pouco quando Dilek, em vez de confessar seus sentimentos, simplesmente perguntou se ela poderia criar mais ferramentas mágicas. Ligeiramente desapontada, mas se recuperando rapidamente, ela lembrou a si mesma que o amor não era tão rápido quanto imaginava. Alguém dê a esta mulher um cinto de castidade. Determinada a impressioná-lo, Cindy se animou e declarou que lhe mostraria o que a verdadeira alquimia poderia fazer. Em um instante, um copo e um mini frigorífico apareceram do nada. Dilek ficou estupefato. Ele nunca tinha visto tal tecnologia antes, até a lâmpada que Cindy havia criado era muito superior a qualquer coisa nesta. Mais brilhante do que qualquer lâmpada atualmente disponível nas cidades, onde a iluminação mal era forte o suficiente para ler no escuro. Cindy ficou surpresa ao saber o quão primitiva a iluminação havia se tornado e explicou que as pedras mágicas eram uma fonte de energia comum há 4.000 anos. Copos e mini-frigoríficos também eram itens do dia a dia naquela antiga civilização. Dilek ouvia atentamente, percebendo quão vasto era o abismo tecnológico entre o passado e o presente. Se eles pudessem recuperar sequer uma fração desse conhecimento perdido, o povo de Tema poderia viver vidas muito mais confortáveis e prósperas. A ideia acendeu um fogo dentro dele. Seria possível reviver a antiga civilização? Ele não tinha ideia do quão avançados eles realmente eram, nem o que levou à sua queda. Mas a ideia de trazer suas inovações de volta à vida era estimulante. Sentindo sua empolgação, Cindy o lembrou de que ele não era apenas um observador, ele tinha o poder de fazer acontecer. Ela ergueu a lâmpada diante dele e declarou que ele, como o escolhido, possuía a habilidade de reproduzir e até mesmo superar os avanços do passado. Afinal, ele havia sido invocado pela antiga habilidade de invocação, e inúmeros espíritos heróicos ainda esperavam para atender ao seu chamado. Dilek ficou surpreso. Ele era realmente capaz de algo tão grandioso? Cindy garantiu que sim. Ela então lhe entregou a lâmpada, encorajando-o a dizer que aquilo deveria ser moleza. Naquele momento, tudo se encaixou. Dilek havia chegado a Tema como um pária, banido sem propósito, mas agora, com sua habilidade finalmente despertada, ele tinha algo pelo que lutar. Uma missão para desenvolver esta terra e inaugurar uma nova era. Enquanto ele estava ali, absorvendo as palavras de Cindy, uma frase se destacou para ele. Moleza, ele piscou. Intrigado com a expressão, Cindy ficou chocada por ele nunca ter ouvido falar dela. O que fez Dilek dar uma risadinha. Ele tentou dizer a frase, apreciando a expressão desconhecida, mas satisfatória. Com determinação renovada, Dilek resolveu melhorar as condições de vida em Tema e restaurar a glória da antiga civilização. Para selar o momento, ele estendeu a mão para Cindy, propondo que trabalhassem juntos. Cindy sorriu calorosamente, pegando a mão dele na sua e garantiu que ficariam juntos para sempre. Nesse momento, Dilek se lembrou de que precisavam de outra cama para casa. Cindy, no entanto, insistiu que uma seria suficiente. Sem que eles soubessem, nas sombras, dois bandidos espreitavam, observando silenciosamente. Seus olhos brilhavam com malícia, enquanto planejavam seu próximo movimento. Na manhã seguinte, Cindy acordou cedo para preparar o café da manhã, ansiosa para ser útil a Dilek como um sinal de gratidão por tê-la invocado. Dilek ficou surpreso com seu entusiasmo.
Mas Cindy estava determinada a contribuir, apontando com orgulho que ela mesma havia fabricado todos os utensílios de cozinha usando alquimia. No entanto, seu sentimento de realização foi rapidamente ofuscado pela frustração quando percebeu que não tinham comida em casa. Apesar de suas habilidades notáveis, ela estava impotente nesta situação. A alquimia não podia criar comida. Seu plano de conquistar Dilik com uma refeição deliciosa havia desmoronado antes mesmo de começar. Decepcionada e à beira das lágrimas, ela foi tranquilizada por Dilik, que a lembrou de que o que valia era a intenção. Enquanto observava os esforços de Cindy irem por água abaixo, Dilik reconheceu que garantir um suprimento estável de alimentos era uma prioridade. A constatação o levou a considerar os campos ao redor da aldeia. Talvez eles contivessem a chave para resolver o problema. Enquanto isso, sem outras opções disponíveis, ele se contentou em ter assado de cervo como refeição do dia. Mais tarde naquele dia, Dilik saiu para explorar os campos com Cindy. Ao chegarem, o homem cuja vida Dilik havia salvado anteriormente o reconheceu e o chamou em gratidão. Depois de agradecer, Dilik voltou sua atenção para o trabalho do homem, notando que ele estava cuidando dos campos. O homem confirmou, explicando que a floresta havia se tornado perigosa demais, levando a uma proibição total de entrada. Por enquanto, seu foco era limpar as ervas daninhas, embora o volume fosse esmagador, especialmente com tão poucos trabalhadores disponíveis. Enquanto conversavam, a curiosidade do homem se voltou para Cindy, imaginando quem era a mulher desconhecida que acompanhava Dilik. Antes que Dilik pudesse responder, Cindy se apresentou com entusiasmo, afirmando corajosamente ser a futura esposa de Dilik. No entanto, Dilik a corrigiu rapidamente, esclarecendo que ela era um dos espíritos heróicos, assim como o dragão branco. Cindy elaborou ainda mais, revelando que sua especialidade era a alquimia, um conceito completamente estranho para o homem. Querendo ilustrar suas habilidades, Cindy decidiu demonstrar a alquimia em primeira mão. Com um uso rápido de seu arranjo alquímico, ela conjurou uma foice do nada em meros segundos. Deixando o homem atordoado com o súbito aparecimento da ferramenta, sem hesitar, ela entregou a ele, instando-o a apoiar Dilik na realização de sua visão. Enquanto o homem segurava a foice incrustada de joias, ele se maravilhava com a facilidade com que conseguia cortar os caules finos, apesar de seus braços fracos. Nunca em sua vida ele havia encontrado uma ferramenta tão extraordinária. Nesse momento, Cindy revelou um recurso adicional. Ao pressionar um botão, a foice poderia se transformar em uma enxada ou uma pá. O homem ficou ainda mais espantado, percebendo que uma ferramenta tão versátil seria uma imensa ajuda para toda a aldeia. Virando-se para Cindy, Dilik não pôde deixar de reconhecer sua genialidade. Inspirado, ele se perguntou se poderia fabricar uma ferramenta semelhante, imaginando uma maneira de criar algo benéfico para todos em tema. Cindy confirmou que era possível, embora tenha advertido que fundir grandes quantidades de metal exigia uma certa técnica. Ela explicou o princípio fundamental da alquimia, que era a troca equivalente de energia, ao converter sua mana em magnetismo. Dilik poderia fazê-la atrair apenas materiais específicos, garantindo que os componentes da ferramenta se unissem exclusivamente às suas partes pretendidas. Para ele, era como montar peças com pequenos ímãs, tomando notas detalhadas. Dilik, rapidamente, entendeu que transformar mana em magnetismo era a chave. Sem hesitar, ele ativou o arranjo alquímico e, em instantes, replicou com sucesso a foice que Cindy havia criado. Cindy, completamente impressionada, elogiou seu trabalho, declarando-o impecável. Nesse momento, um som de bip repentino chamou a atenção de Dilik. Para sua surpresa, seus pontos de Lorde haviam aumentado para 200. Ele especulou que contribuir para o desenvolvimento da aldeia lhe rendera esses pontos, possivelmente o aproximando um passo de invocar outro herói quando o medidor estivesse cheio. A constatação o animou. Não apenas significava sua crescente capacidade de ajudar seu povo, mas também significava sucesso, porque agora ele poderia usar a antiga habilidade de invocação. Se as coisas continuassem progredindo tão bem, o futuro de Tema, sem dúvida, seria mais brilhante. No entanto, seus pensamentos foram abruptamente interrompidos por um grito distante. Alarmado, ele se virou para o homem que segurava a foice, que rapidamente apontou na direção do som. Tinha vindo da casa de Letica. Letica, a garota que Dilik conheceu ao chegar em Tema, estava em apuros. Sem hesitar, ele e Cindy correram em direção à sua casa. Ao chegar, eles encontraram uma Letica chorosa que implorou a Dilik que salvasse sua irmã mais nova, Lena. Para seu horror, um grupo de bandidos havia feito Lena de refém. Letica então revelou que os mesmos bandidos já haviam sequestrado muitos aldeões, incluindo seus pais. Agora, eles também haviam vindo atrás de sua irmã. Dilik instintivamente segurou sua espada, preparado para atacar. Mas o bandido que segurava Lena imediatamente fez uma ameaça, um movimento em falso, e ele cortaria a garganta da garota. Preso em uma situação terrível, Dilik hesitou.
Invocar o dragão branco poderia agravar a situação, e nesse ritmo, os bandidos sem dúvida levariam Lena embora para sempre. A frustração cresceu dentro dele enquanto ele lutava para encontrar uma saída para esse impasse. Então, sem aviso, Cindy casualmente levantou a mão. Oferecendo-se em troca de Lena, sua proposta inesperada surpreendeu a todos, Dilik, Letka e até mesmo os bandidos. Cindy explicou calmamente que desejava ajudar a aldeia e estava disposta a ser levada, desde que prometessem não machucar ninguém, com um sorriso brilhante. Ela insistiu que este era um ótimo negócio para eles. O bandido, rápido em aproveitar a vantagem, aceitou imediatamente a oferta. Sem hesitar, Lena foi libertada, e Cindy caminhou em direção aos seus captores com facilidade deliberada. Assim que os bandidos garantiram Cindy, eles sorriram com satisfação, maravilhados com a facilidade com que ela se rendeu. Se ao menos todos os reféns fossem tão cooperativos. Cindy, no entanto, simplesmente sorriu para Dilik, deixando-o totalmente perplexo com seu comportamento. Enquanto isso, Letica puxou Lena para um abraço apertado, aliviada por sua irmã estar segura. Então, um dos bandidos pediu a seu parceiro, Aniki, para fugir. Aniki, com um sorriso presunçoso, gabou-se de que seu prêmio inesperado lhes permitiria viver confortavelmente por um tempo, em um instante. Eles ativaram uma ferramenta especial, desaparecendo da cena sem deixar vestígios. Enquanto os bandidos desapareciam, Letica se virou para Dilik, sentindo-se culpada. Ela se desculpou, culpando-se pelo sacrifício de Cindy. No entanto, Dilik a tranquilizou, dizendo que a culpa não era dela. Cindy não era uma pessoa comum. Ela era uma mágica poderosa que não se deixaria capturar sem um propósito. Ele se apegou a essa crença, certo de que ela tinha um plano. Enquanto isso, o homem dos campos permaneceu em choque, incapaz de processar o que acabara de acontecer. O olhar de Dilik caiu sobre a foice ao lado do homem. E uma ideia surgiu em sua mente. Ele rapidamente pegou emprestada a foice do homem. Seus pensamentos se alinhando a uma nova estratégia, sem hesitar, ele invocou o dragão branco. Em outro lugar, os bandidos se deleitavam com seu triunfo, rindo da situação atual de Cindy. Eles se gabavam de que ela era sua captura mais valiosa até então. Aniki ordenou a seus homens que vasculhassem seus pertences, apenas para ficar intrigado com o quão pouco ela carregava. Apenas uma foice e uma pequena bolsa. Enquanto isso, um dos bandidos olhou para Cindy com desconfiança, incomodado com a facilidade com que ela se rendeu. Aniki zombou, questionando se ela estava tão apavorada que havia perdido a capacidade de falar. Sem esperar por uma resposta, ele a direcionou para os outros cativos. Os olhos de Cindy percorreram o grupo de aldeões que tinham as mãos amarradas. Ficou claro que todos haviam sido levados contra a vontade. E esta caverna era provavelmente o ponto de encontro onde os bandidos negociariam sua venda. Confirmando suas suspeitas, Aniki declarou que todos seriam vendidos juntos. Ele ainda enfatizou que a entrada estava bem selada, então ninguém viria para resgatá-los com um sorriso malicioso. Ele disse a Cindy para aceitar seu destino. Este era o fim para ela. No entanto, Cindy simplesmente sorriu e virou o jogo contra eles. Em vez disso, ela disse aos bandidos que eram eles que deveriam aceitar seu destino. Sua confiança os inquietou, quando ela afirmou casualmente que Dilik, seu mestre, viria por ela. O sorriso de Aniki vacilou, substituído por irritação. Enfurecido, ele levantou a mão, pronto para derrubá-la. Mas antes que sua palma pudesse fazer contato, uma força súbita quebrou a entrada da caverna, enviando destroços voando em todas as direções. Quando a poeira baixou, Dilik estava na entrada, tendo chegado bem a tempo de salvar Cindy. Sua expressão permaneceu confiante enquanto ele enfrentava os bandidos, que foram pegos de surpresa por sua aparição repentina. Aniki, agora o reconhecendo como o mesmo homem de antes, estava incrédulo. Enquanto seus companheiros lutavam para entender como Dilik conseguiu rastreá-los. Sem hesitar, Dilik revelou a foice, explicando que Cindy o havia ensinado anteriormente a manipular sua mana em magnetismo. Como as ferramentas dos bandidos eram magnetizadas, ele simplesmente usou esse conhecimento para juntá-las e localizar seu esconderijo. Cindy, ao perceber isso, ficou espantada com sua rápida compreensão da técnica. Os bandidos, embora irritados, se recusaram a recuar. Eles acreditavam que a força bruta ainda seria suficiente para dominá-lo, especialmente porque Aniki possuía magia. No entanto, antes que Aniki pudesse empunhar seu punhal encantado, Dilik se moveu com velocidade ofuscante, diminuindo a distância entre eles em um instante. Executando o cote estelar estilo Ravelo, ele atingiu Aniki, que soltou um grito de dor. Seu companheiro, agora tremendo, mal conseguia processar o que estava acontecendo antes que Dilik aparecesse atrás dele e desferisse um golpe preciso na nuca. Um após o outro, os bandidos restantes caíram diante dos ataques rápidos e calculados de Dilik,
tornando-os impotentes em instantes. Com a ameaça neutralizada, Dilik prendeu os bandidos e imediatamente libertou Cindy, grato por seu pensamento estratégico. Ele reconheceu que, por causa dela, todos os bandidos da área haviam sido presos. Cindy, impressionada com o quão bem ele entendeu suas intenções, atribuiu o sucesso deles ao poder do amor. A linguagem do amor desta garota é interpretar maus sinais. Enquanto isso, os outros cativos, dominados pelo alívio, expressaram sua profunda gratidão, declarando que estariam para sempre em dívida com Dilik. Então, enquanto Dilik examinava a caverna, ele ficou surpreso com o grande número de reféns. Cindy confirmou suas suspeitas. Todas essas pessoas haviam sido sequestradas pelos bandidos. Sem hesitar, os dois trabalharam para libertar cada um deles. Uma vez que os cativos foram libertados de suas amarras, Dilik se aventurou mais fundo na caverna em busca de quaisquer prisioneiros restantes. Para sua surpresa, ele descobriu uma cela escondida, onde vários demi-humanos estavam confinados, aguardando seu destino como escravos. Entre eles estava um pequeno anão, que parecia atordoado com a visão de alguém e oferecendo liberdade. Dilik o libertou imediatamente, garantindo-lhe que todos escapariam juntos. O anão, no entanto, permaneceu cético. Tendo sofrido discriminação de humanos por toda a sua vida, ele lutou para acreditar que as intenções de Dilik eram genuínas. Ele suspeitava que seu suposto salvador planejava vendê-los, assim como os bandidos. No entanto, quando Dilik removeu as últimas de suas amarras, ele ofereceu um pedido de desculpas pela dificuldade que o anão havia suportado. Ele então fez um voto solene de que tal destino nunca mais lhe aconteceria. Como senhor de Tema, era seu dever ajudar a todos que precisassem. O anão, agora atordoado, percebeu a verdadeira identidade de seu salvador. Dilik estendeu a mão em saudação, apresentando-se formalmente. Enquanto Dilik apertava a mão do anão com firmeza, o anão expressou seu espanto por ter sido resgatado por um humano. Grato pela ajuda de Dilik, ele prometeu retribuir a ele e ao povo de Tema. Dilik agradeceu sua gratidão, mas questionou se o anão não preferiria voltar para casa. No entanto, o anão foi inflexível. Ele não poderia enfrentar sua família sem primeiro pagar sua dívida. Inspirados por sua determinação, os outros demi-humanos, os Ursos Kuma, também ofereceram sua ajuda. No entanto, um deles expressou suas preocupações, explicando que os humanos normalmente reagiam com medo ao vê-los. Ele temia que o povo de Tema respondesse da mesma maneira. No entanto, os aldeões que haviam sido cativos ao lado deles descartaram esse medo. Argumentando que todos haviam sofrido juntos na caverna, eles se comprometeram a convencer o resto do povo de Tema da inocência dos demi-humanos. Dilik também tranquilizou os demi-humanos de que a aldeia os aceitaria calorosamente. Embora ele tivesse chegado recentemente a Tema, ele tinha certeza da natureza gentil dos aldeões. Encorajados por suas palavras, os demi-humanos decidiram acompanhá-lo a Tema. Logo depois, o dragão branco transportou todos em segurança de volta à aldeia. Na chegada, o dragão branco perguntou sobre o desempenho de Cindy e Dilik confirmou que ela se saíra bem. Naquele momento, Letica correu em direção a eles, dominada pela alegria ao se reunir com seus pais há muito perdidos. Eles abraçaram Letica e sua irmã mais nova, Lena, pedindo desculpas por estarem ausentes por tanto tempo. Letica, dominada pela emoção, expressou sua gratidão a Cindy por trazê-los de volta. Cindy, no entanto, humildemente minimizou seu papel, dando todo o crédito a Dilik. Letica então se virou para Dilik, segurando suas mãos, enquanto o agradecia sinceramente por tudo que ele havia feito. Em resposta, Dilik sorriu, expressando sua felicidade em ver todos seguros e reunidos. Dilik então apresentou os anões e os ursos Kuma aos aldeões, explicando que eles também haviam sido vítimas dos bandidos. Além disso, eles haviam vindo a Tema com a intenção de ajudar a desenvolver a aldeia. Os aldeões, pegos de surpresa por esta revelação, hesitaram, incertos sobre como reagir. Notando sua apreensão, os demi-humanos ficaram desanimados, tendo antecipado tal resposta. Mas antes que a tensão pudesse aumentar, Letica deu um passo à frente, lembrando aos aldeões que os demi-humanos haviam desempenhado um papel na salvação de seus pais. Um dos ursos Kuma perguntou hesitantemente se ela tinha medo deles. Mas Letica simplesmente abriu os braços em segurança, insistindo que eles deveriam celebrar sua sobrevivência compartilhada juntos. Comovidos por suas palavras, o resto dos aldeões seguiram o exemplo, dando as boas-vindas aos demi-humanos e afirmando que eles tinham um lugar em Tema. Comovidos pela recepção calorosa, os demi-humanos sorriram agradecidos para Dilik e Cindy. Um dos ursos Kuma então se aproximou de Dilik, reconhecendo que os aldeões de Tema eram de fato tão gentis quanto ele havia descrito. Dilik, por sua vez,
expressou sua gratidão aos demi-humanos por concordarem em se estabelecer em Tema, ansioso para trabalhar ao lado deles. O anão então se juntou à conversa, prometendo retribuir a bondade de Dilik com trabalho, garantindo-lhe que os anões se destacavam na construção. Animados com essa declaração, alguns dos Uxos Kuma também se adiantaram, ansiosos para contribuir para o desenvolvimento da aldeia. Com todos alinhados em direção a um objetivo comum, Dilik agradeceu a todos por sua disposição em ajudar naquele momento. O primeiro passo em direção à sua visão havia sido dado. Ele estava agora um passo mais perto de construir uma terra onde todos pudessem viver em harmonia. Em meio a um mercado movimentado, Cindy e Dilik maravilharam-se com a recompensa substancial que acabavam de receber. Dilik observou que os oficiais pareciam ter dificuldades com o problema que eles haviam resolvido, enquanto Cindy acrescentou que as autoridades ficaram visivelmente surpresas quando os dois chegaram para reivindicar a recompensa. Vários dias se passaram desde que capturaram os sequestradores e eles viajaram para uma cidade próxima para coletar oficialmente sua recompensa. Os bandidos eram notórios por vender pessoas de áreas rurais como escravas nesta cidade, tornando-os um grupo particularmente perigoso. Sua captura trouxe alívio não apenas para Tema, mas também para cidades vizinhas que sofreram com suas ações. Enquanto vagavam pela cidade, Dilik comentou sobre como a atmosfera era animada. Cindy concordou, expressando sua alegria em revisitar a cidade após 4.000 anos. Curioso, Dilik perguntou se havia mudado muito desde então. Cindy admitiu que, na verdade, havia sido mais avançada em termos de tecnologia no passado. Dilik achou isso surpreendente, considerando o nível atual de desenvolvimento da cidade, e se perguntou o quão mais sofisticada ela havia sido séculos atrás. Enquanto ele ponderava sobre isso, Cindy estava menos focada no passado e mais preocupada com o presente, particularmente com o fato de estar passeando pela cidade ao lado de Dilik. Sem hesitar, ela se agarrou ao braço dele um pouco mais apertado, sugerindo que, como eles haviam viajado todo esse caminho no Dragão Branco, eles deveriam tratar isso como um encontro. No entanto, Diluc rapidamente descartou a ideia. Explicando que tinha outro objetivo em mente, negociações, ela viu um passeio romântico. Ele viu uma reunião de negócios. Os opostos realmente se atraem. Curiosa, Cindy pediu esclarecimentos. Diluc, então, explicou que Tema carecia de conexões fortes com o mundo exterior, e ele pretendia mudar isso. O seu plano envolvia visitar o mercado, onde Cindy venderia itens mágicos criados através de alquimia, assim que ele dominasse a arte. Poderiam produzir esses itens em massa e transformá-los em produtos valiosos. Ele via a alquimia como uma habilidade crucial, não apenas pelo seu potencial de gerar riqueza, mas também como uma forma de fomentar o crescimento e a prosperidade de Tema. Determinado a tornar esta negociação um sucesso, ele sabia que este era um passo fundamental para sua visão para a aldeia. Ao ouvir as suas palavras apaixonadas, Cindy não pôde deixar de sorrir. Ela apoiava totalmente a sua ambição e garantiu-lhe que, com seus esforços combinados, alcançar este objetivo seria fácil. Enquanto continuavam pela cidade, Diluc e Cindy depararam-se com um edifício com uma bandeira familiar. Não havia dúvida de que pertencia à Associação de Marketing Maple, a maior empresa comercial do país. Ao entrar, foram imediatamente recebidos por um funcionário mal-humorado que, ao ver os seus rostos desconhecidos, não perdeu tempo em perguntar o que queriam. O seu tom era irritável, incitando-os a serem breves, sem hesitar. Ele pressionou-os ainda mais, perguntando se estavam ali para fazer uma compra ou para apresentar uma venda. Apanhado de surpresa, Diluc respondeu rapidamente que estava ali para vender. Como ele previra de uma empresa comercial de tanto prestígio, este encontro não seria fácil. O funcionário, nada impressionado, exigiu saber que produto Diluc estava a oferecer. Quando Diluc respondeu que eram bens de uso diário, o funcionário zombou, deixando claro que se ele estivesse ali para vender lixo sem valor, deveria ir-se embora imediatamente. Recusando-se a ser dispensado tão facilmente, Diluc colocou seus itens firmemente no balcão. Insistindo que o funcionário os examinasse primeiro, apesar de fingir confiança, ele sabia que aquele era um momento crucial. O funcionário, intrigado com a sua persistência, decidiu inspecionar os produtos. Após um exame mais atento, o funcionário notou que os itens eram bastante raros. Cindy, então, incitou-o a colocar a mão sobre a pedra mágica embutida no copo de vinho. Curioso, ele perguntou-se se continha algum tipo de feitiço. No momento em que ele pressionou a pedra, a água fluiu inesperadamente da base do copo. Atordoado, o funcionário lutou para compreender o que acabara de acontecer. Cindy explicou que a pedra mágica, infundida com mana, condensava as partículas de água do ar e as transformava em líquido. Embora o copo só pudesse produzir uma pequena porção de água por hora, era mais do que suficiente para beber. Ela então demonstrou as capacidades do candeeiro,
ativando-o com um único clique. Instantaneamente, uma luz intensa irradiou do dispositivo, muito mais brilhante do que qualquer coisa que o funcionário já tinha visto. Totalmente chocado, o ceticismo do funcionário desapareceu. Sem hesitar, ele insistiu agressivamente em comprar os itens. Inicialmente, ofereceu 100 mil pels pelo candeeiro e 50 mil pelo copo, mas, após um momento de reconsideração, ele aumentou o preço do copo para igualar o do candeeiro. Dilic calculou rapidamente que 100 mil pels equivaliam a pelo menos um mês de salário para muitas profissões, excedendo em muito as suas expectativas, satisfeito com o resultado. Ele virou-se para Cindy e fez-lhe um polegar para cima triunfante. Moral da história: nunca subestime o poder de uma demonstração de produto bem executada. Sem perder tempo, o funcionário pegou num pedaço de papel e numa caneta, afirmando que, embora pudesse ser cedo demais, estava preparado para prosseguir com o contrato. Ele então perguntou o nome de Dilic. E, sem hesitar, Dilic apresentou-se. No momento em que o funcionário ouviu Dilic Haveloe, ele congelou de incredulidade. Este não era um comerciante qualquer, este era o Dilic Haveloe, o conhecido funcionário civil, percebendo seu erro. O funcionário pediu desculpas imediatamente pela sua grosseria anterior, explicando que não tinha reconhecido o estimado associado do rei. Embora soubesse que Dilic tinha uma boa reputação entre os comerciantes, nunca esperou que um nobre o visitasse pessoalmente. No entanto, Dilic rapidamente o tranquilizou, afirmando que o grupo de associados do rei já se tinha dissolvido há muito tempo. Não havia mais necessidade de formalidades, pois ele era agora simplesmente o senhor de Tema, uma cidade nas terras fronteiriças. Aproveitando o momento, Dilic fez um pedido. Ele queria que o funcionário providenciasse uma caravana para viajar até Tema e fazer compras regulares na cidade. O funcionário hesitou, observando que Tema ficava bastante longe da sua localização atual, mesmo que fosse um pedido de Dilic. A viagem representava desafios logísticos. Dilic compreendeu as suas preocupações. Afinal, a distância por si só tornava o acordo caro e arriscado. No entanto, ele não ia deixar a oportunidade escapar. Ele salientou que Tema tinha uma abundância de terras, o que poderia ser vantajoso a longo prazo. Mais importante, os itens mágicos que ele apresentou seriam produzidos exclusivamente lá, se o funcionário os comprasse diretamente de Tema. Não teria que se preocupar com margens de lucro adicionais de intermediários. Com isso, Dilic fez uma pergunta. Não era este um acordo que beneficiava a ambos? O meu rapaz está aqui a negociar, como se estivesse no Shark Tank. O funcionário reconheceu que Dilic tinha apresentado um argumento forte, mas hesitou, mencionando os rumores de raptos frequentes na área. No entanto, Dilic estava preparado. Ele então exibiu um certificado de agradecimento dos oficiais locais, confirmando que já tinha lidado com os bandidos responsáveis. O funcionário olhou para o documento incrédulo, lutando para processar o fato de Dilic ter resolvido sozinho uma ameaça tão grande. Após um breve momento de contemplação, o funcionário soltou um suspiro profundo. E finalmente concordou com os termos, reconhecendo o potencial do seu acordo. Ele estendeu a mão a Dilic, expressando as suas grandes esperanças para a parceria. Sem hesitar, Dilic apertou-lhe a mão, selando o acordo com uma promessa mútua de uma próspera relação comercial. Com um negócio concluído, Dilic e Cindy montaram nas costas do dragão branco, ansiosos por partilhar os detalhes do seu sucesso. O dragão branco, ouvindo as suas atualizações, ficou satisfeito por a viagem ter valido a pena. Dilic então refletiu sobre as suas realizações e percebeu o impacto do que acabara de alcançar. Com uma fonte de rendimento estável, agora garantida, ele poderia concentrar-se em tornar Tema uma cidade mais confortável e próspera, um lugar que valesse verdadeiramente a pena chamar de lar. Dilic foi recebido de volta a Tema pelos demi-humanos, que estavam ocupados com os esforços de construção pela cidade. Eles informaram orgulhosamente de que estavam a terminar uma estrutura por dia, um ritmo que o impressionou. Entre eles, um anão tímido respondeu ao elogio de Dilic, admitindo que tinha construído apressadamente um barraco o mais rápido possível. No entanto, quando Dilic o viu, ficou surpreendido porque era demasiado grandioso para um simples barraco. Envergonhado com o elogio, o anão explicou timidamente que devia demasiado a Dilic para construir algo menos impressionante. Enquanto falavam, um dos ursos Kuma juntou-se à conversa, explicando que o trabalho de construção era também uma forma de treino para eles. Estavam determinados a nunca mais perder para membros de gangues. Um aldeão próximo, ao ouvir a conversa, interveio, comentando quão confiáveis os demi-humanos tinham se tornado. Dilic ficou intrigado e perguntou se os aldeões estavam a trabalhar ao lado deles. Eles confirmaram, embora admitindo que eram fisicamente mais fracos em comparação. Outro aldeão acrescentou que as pessoas antes temiam os ursos Kuma, mas agora eles eram tão confiáveis como qualquer outra pessoa na cidade. Ao ouvir isto, um dos ursos Kuma ficou tímido, confessando que nunca imaginou viver uma vida assim e expressando profunda gratidão a Dilic.
No entanto, Dilik simplesmente disse-lhe para reconhecer a sua própria força em vez de dar todo o crédito. Ele então expressou o seu entusiasmo por um futuro construído em conjunto com os ursos Kuma e o resto dos demi-humanos. Enquanto Dilik observava os arredores, percebeu que Tema estava a transformar-se gradualmente numa cidade próspera. No entanto, um grande problema ainda permanecia: as terras agrícolas arruinadas. Determinado a resolvê-lo, ele dirigiu-se para lá e encontrou Letica a trabalhar arduamente nos campos. Reparando que ela estava a carregar água, perguntou de onde vinha. Letica explicou que havia uma nascente natural na extremidade da aldeia e que ela tinha ido buscar água de lá para irrigar as colheitas. Dilik ficou surpreendido. Teria ela andado a ir e vir entre a nascente e o campo todo este tempo? Letica confirmou sem hesitação. Cindy, então, perguntou-se se o item mágico do copo poderia resolver este problema, mas Dilik rapidamente descartou a ideia. A população da cidade tinha crescido e a agricultura exigia um grande abastecimento de água, usar o copo seria ineficiente. Em vez disso, outra coisa chamou a sua atenção: o seu nível de alquimia. Verificando seu status, ele percebeu que tinha alcançado o nível 3. O que significava que agora podia lidar com uma quantidade significativamente maior de mana. Cindy ficou surpreendida com o seu progresso. Enquanto Dilik decidiu testar as suas habilidades. Usando um arranjo alquímico, ele canalizou a sua energia para o solo, fazendo-o rachar. Diante dos olhos espantados de Letica e Cindy, um riacho de água emergiu, fluindo firmemente pelo campo. Dilik soltou um suspiro de alívio, porque a sua tentativa tinha sido bem sucedida. Cindy, imperturbável, simplesmente comentou que não esperava menos dele. Letica, no entanto, ficou profundamente comovida, explicando que o solo nesta área era tão duro que os aldeões já tinham perdido a esperança de ter uma fonte de água estável. E, no entanto, Dilik tinha tornado o impossível possível, pelo que ela estava muito grata. No entanto, Dilik ainda não estava pronto para comemorar. Ele notou que a água da nascente era demasiado fraca para ser sustentável a longo prazo. Ele perguntou a Letica se sempre tinham dependido da água da nascente. Ela confirmou. Mas acrescentou que o fluxo de água tinha começado a diminuir recentemente. No passado, tinha havido muito mais água. Esta revelação fez Dilik parar. Dilik partiu imediatamente em direção às montanhas, acompanhado por 3 ursos Kuma. Após várias horas de caminhada, ele percebeu que ainda estavam longe de alcançar a nascente. Notando a sua determinação, os ursos Kuma lembraram de se manter cauteloso, pois a área era conhecida por ser habitada por bestas perigosas que poderiam ser responsáveis pela interrupção no fluxo de água. Apesar do aviso, Dilik permaneceu focado, insistindo que a única maneira de descobrir a verdade era através de uma investigação minuciosa. Encorajados pela sua resolução, os ursos Kuma reafirmaram o seu compromisso com a tarefa. Um deles, no entanto, parecia particularmente ansioso para localizar a origem do problema e voltar para casa o mais rápido possível, sentindo a urgência em comum. Dilik observou o comportamento do urso Kuma e logo descobriu o motivo. Cindy, que tinha permanecido na aldeia, tinham provocado antes da partida, ameaçando puni-lo se algo acontecesse a Dilik. Compreendendo muito bem o temperamento de Cindy, Dilik não pôde deixar de sentir uma pontada de preocupação. Parando por um momento, ele meteu a mão na sua mala, comentando que se sentia mal por ter deixado Cindy para trás. Ao mesmo tempo, ele precisava que os ursos Kuma ajudassem em algum trabalho manual para a investigação. Ele então revelou o item que tinha recuperado, uma rede, que momentaneamente intrigou os seus companheiros. Ele continuou a explicar que era uma rede de armadilhagem especializada, projetada para capturar javalis. Os 4 cantos da rede estavam pesados com pedras mágicas, permitindo que ela prendesse automaticamente o seu alvo após a ativação. Se um humano fosse apanhado, poderia libertar a armadilha tocando nas 4 pedras de uma só vez. Impressionados com a engenhosidade do dispositivo, os ursos Kuma não ficaram surpresos, pois já esperavam tal inteligência de Dilik. Enquanto isso, ele refletia sobre os potenciais benefícios da rede para além da sua missão imediata. Ao montar estas armadilhas, o abastecimento de comida de Tema poderia ser aumentado, e os aldeões não teriam mais que se aventurar nas perigosas montanhas para caçar. Com esse pensamento em mente, o grupo seguiu em frente, continuando a sua subida em direção à nascente. À medida que o grupo se aventurava mais fundo nas montanhas, a atmosfera tornava-se visivelmente sinistra. Um dos ursos Kuma observou que o clima nesta área parecia particularmente rigoroso em comparação com o resto da montanha. Antes que pudessem pensar mais sobre isso, ele virou-se para Dilik com um pedido. Se encontrassem alguma besta, queriam que ele lhes deixasse a luta. Os ursos Kuma explicaram que a sua espécie possuía uma força física imensa, muito maior do que a dos humanos, mas que uma vez caíram nas mãos de bandidos por puro azar. Tendo sido salvos por Dilik,
Eles agora desejavam provar a sua verdadeira força em batalha. A sua determinação era evidente. E Dilik reconheceu a sua resolução. No entanto, como seu senhor, ele recusou-se a simplesmente ficar a observar enquanto seu povo se colocava em perigo. Em vez disso, ele prometeu lutar ao lado deles. Os ursos Kuma, ao ouvir isto, aceitaram entusiasticamente a sua decisão. De repente, um rosnado profundo e ameaçador ecoou das sombras. Sem aviso, uma enorme besta de 3 cabeças, Cérbero, emergiu com os olhos a arder de fúria. O grupo rapidamente se espalhou, preparando-se para a batalha. Dilik emitiu ordens imediatamente, dirigindo um dos ursos Kuma para se mover para as sombras da montanha, ciente das 3 cabeças de Cérbero e da sua visão quase abrangente. Dilik procurou manter a criatura focada na luta imediata, deixando uma abertura para um ataque bem cronometrado. Aproveitando a oportunidade, um dos ursos Kuma libertou toda a sua força. Lançando-se sobre Cérbero com uma velocidade notável, as suas garras rasgaram profundamente a carne da besta, provocando um uivo de dor. Sem perder tempo, Dilik comandou a próxima fase do ataque. Outro urso Kuma arremessou uma pedra maciça, enviando-a em direção ao monstro. Enquanto a rocha descia, outro membro do grupo cravou uma lança na besta ferida, forçando-o ainda mais para uma posição vulnerável. O golpe final veio quando a pedra se espatifou, selando o destino de Cérbero. Com a batalha ganha, o grupo explodiu em celebração. Eles elogiaram Dilik pelas suas táticas brilhantes, que lhes permitiram derrotar a formidável criatura com facilidade. No entanto, Dilik recusou-se a levar todo o crédito, garantindo que os ursos Kuma recebessem igual reconhecimento pela sua força e coragem. Animados com a vitória, eles seguiram em frente, mais determinados do que nunca a alcançar a nascente e descobrir a verdade por trás da sua diminuição do abastecimento de água. Finalmente, o grupo chegou à nascente da montanha. A vista diante deles era de cortar a respiração. A água era tão cristalina que o fundo do lago era claramente visível. Dilik considerou como trazer água suficiente para a aldeia poderia melhorar significativamente a sua situação. No entanto, os seus pensamentos foram interrompidos quando ele avistou uma enorme pedra nas proximidades. Algo sobre a sua colocação parecia pouco natural, e ele rapidamente suspeitou que era responsável por bloquear o fluxo da água. Um dos ursos Kuma avançou imediatamente, confiante de que estilhaçar a pedra resolveria o problema. Agarrando a sua lança, ele preparou-se para atacar. Mas antes que a arma pudesse fazer contato, a pedra moveu-os. Para seu choque, o que eles tinham assumido ser uma rocha comum. Era na verdade um golem de pedra adormecido até agora. Enquanto o golem se erguia do chão, o seu movimento colossal enviava tremores pelo terreno, causando destruição à sua passagem. Dilik não perdeu tempo a dar ordens, instruindo o grupo a começar a atirar pedras ao golem. A este ritmo, o golem podia simplesmente morrer de vergonha alheia. Embora os seus ataques parecessem ineficazes contra a forma formidável da criatura, os ursos Kuma permaneceram firmes em seguir as suas ordens. Enquanto isso, Dilik preparava-se para um golpe decisivo, sacando da sua espada. Ele executou o golpe ascendente crescente estilo Ravelo, aprimorado com fogo de dragão, mirando diretamente numa rocha encravada entre os membros do golem. A sua precisão valeu a pena. A perna do golem foi destruída, limitando severamente a sua mobilidade. No entanto, a força do ataque fez com que detritos se espalhassem, ameaçando entupir o lago com fragmentos de rocha. Reconhecendo a necessidade de uma resolução rápida, Dilik chamou o dragão branco, montando a besta sem esforço. Com a situação sob controle, ele desferiu outro movimento poderoso. O golpe estilhaçador de pó estilo Ravelo. Dirigindo a sua lâmina para o núcleo do golem, no momento em que a sua espada perfurou seu estômago, a criatura explodiu em inúmeros fragmentos, deixando para trás apenas uma esfera negra. A fonte de energia que tinha sustentado a sua existência. Os ursos Kuma explodiram em celebração, espantados com a forma como Dilik tinha reduzido o monstro imponente a mero pó. No entanto, em vez de se deleitar com seus elogios, Dilik expressou a sua gratidão a todo o grupo, incluindo o dragão branco, reconhecendo seu esforço coletivo para superar o desafio. Com o golem derrotado, ele estava confiante de que as águas da nascente já tinham começado a fluir de volta para a aldeia. Satisfeito com o resultado, o grupo preparou-se para sua viagem de volta a casa, ansioso por testemunhar o tão esperado regresso da água. Enquanto isso, no reino de Gertel, o rei Gatel convocou a Kudu aos salões do palácio. A sua expressão pesada de desapontamento, enquanto o jovem nobre estava diante do trono. O olhar do rei ardia de frustração. Questionando se a Kudu entendia o motivo da sua convocação, o peso dos seus fracassos pairava sobre a câmara.
A voz do rei carregando a picada aguda da desaprovação. O mandato de Akudu tinha sido repleto de incompetência. O seu desempenho, carecendo da precisão e disciplina exigidas ao seu posto, era um insulto ao reino que ele tivesse um monstro invadindo o castelo de Shinjuru. Uma decisão imprudente e inédita, quando a besta atacou, foram soldados sob seu predecessor, Dilik, que se adiantaram para eliminar a ameaça. Relatos inundaram os ouvidos do rei, contando como Akudu não passara de uma marioneta sem vida no meio do caos. A sua presença era uma zombaria do papel que ele deveria desempenhar. Ele não era nem metade do homem que Dilik tinha sido. Além da sua incompetência no campo de batalha, a má conduta de Akudu dentro do castelo tinha se tornado uma lista cada vez maior de ofensas. A sua arrogância desenfreada até mesmo pelo seu nascimento nobre, apesar de ser o filho mais velho do Duque Higgins, ele tinha levado seus privilégios longe demais. O rei não podia mais ignorar as suas falhas. Sem hesitação, ele declarou a suspensão de Akudu por um mês inteiro, exigindo que ele refletisse sobre as suas deficiências. O período de teste acabou. Akudu está fora. Tremendo de incredulidade, Akudu lutou para aceitar a punição, o seu orgulho incitou-o a argumentar, a insistir na sua inocência. Mas o rei permaneceu impassível. As suas palavras cortaram as débeis tentativas de justificação de Akudu, rejeitando as suas desculpas por completo. A sua simples visão era suficiente para testar a paciência do rei. Humilhado e impotente, Akudu não teve escolha a não ser retirar-se do palácio. A sua partida marcada pela vergonha. Ele fugiu pelos grandes corredores, desesperado para escapar dos olhos julgadores daqueles que poderiam testemunhar a sua desgraça. Enquanto Akudu saía furioso do palácio, memórias amargas ressurgiram, cada uma atiçando o fogo do seu ressentimento. Vez após vez, ele fora forçado a ouvir as mesmas comparações irritantes. Como Dilik teria completado as tarefas mais rapidamente, como o reino estaria melhor se Akudu simplesmente imitasse o seu predecessor. Sussurros nos corredores apenas reforçavam a humilhação, rotulando-o como uma desilusão, uma sombra pálida do homem que veio antes dele. O peso daquelas palavras esmagou o seu orgulho, acendendo uma fúria que se recusava a ser extinta. As suas mãos cerraram-se em punhos, enquanto ele jurava que, quando chegasse a hora, teria sua vingança. De volta ao palácio, o rei sentou-se em silêncio, o seu desapontamento persistente. Ele acreditara que Akudu era um homem capaz. Mas tornará-se claro que o jovem nobre tinha construído a sua reputação sobre a fundação do nome do seu pai. Dilik tinha sido diferente, ele tinha sido um homem de verdadeira habilidade. Um líder que entendia a visão do rei, e no entanto fora Dilik quem fora acusado de traição, a memória daquele momento pesava muito na consciência do rei. Ele recusara-se a acreditar no início, relutante em aceitar que alguém tão talentoso pudesse trair o trono. Mas a acusação viera de ninguém menos que Akudu, o filho do Duque Higgins, um vassalo demasiado poderoso para ser ignorado. Preso pelo dever e pelo medo, o rei tinha descartado Dilik, privando-o do seu posto e mandando-o embora. Agora, com tempo e reflexão, o arrependimento consumiam. Ele olhou para o copo de vinho na sua mão. Perdido em pensamentos, desejando que Dilik pudesse encontrar no seu coração o perdão pela fraqueza do seu rei. Enquanto isso, em Tema, a vida florescia de formas inesperadas. Lila olhava maravilhada para o copo de água límpida que agora segurava, maravilhada com o simples luxo que antes fora escasso. Dilik estava por perto. Observando enquanto Lila dava o seu primeiro gole, a sua expressão suavizando-se com a sua admiração. A rapariga nunca sonhara em ter tanta água para beber, mas agora, graças a ele, ela não precisava mais de se preocupar. Letica, por outro lado, observava o novo poço com espanto. A sua mente lutando para compreender a engenhosidade por trás dele. Sempre humilde, atribuiu o crédito a Cindy, cuja mestria em alquimia tinha tornado o poço uma realidade. Os ursos Kuma lamentaram o facto de Cindy não estar presente para testemunhar o heroísmo de Dilik durante a sua missão nas montanhas, embora embaraçado com seus elogios. Dilik não pôde deixar de rir. Ao observar a cidade próspera, ele percebeu o quão essencial a água era, não apenas para a sobrevivência, mas para a prosperidade. A agricultura floresceria. As casas seriam sustentadas, e as pessoas viveriam sem o fardo da escassez. Então, sem aviso, o momento de silêncio foi interrompido pelo inconfundível som do quadro de habilidades. Cindy imediatamente reparou, os seus olhos aguçados de compreensão. Dilik adivinhou que era uma indicação de que ele tinha ganho pontos de novo senhor. A notificação confirmou, ele tinha ganho exatamente 1000 pontos. A percepção de que agora podia invocar um novo espírito heróico surgiu nele. Animado, ele rapidamente estendeu a mão, ativando uma antiga habilidade de invocação. Um feixe radiante iluminou a cidade, crepitando com energia.